posicionamento e redes sociais e WhatsApp, o posicionamento virtual. Eu tô reflexiva sobre isso. Por quê? Porque eu sou um ser humano, além de ser psicóloga, né? Isso vocês já sabem. Pois é, eu também tenho minhas próprias opiniões, né? E eu também participo desse meio. Mas aqui, esse não é o ponto. O ponto aqui é que esse vídeo, a ideia desse vídeo, nasceu também de um dos meus posicionamentos em uma rede social específica. Na verdade, eu dei uma opinião, né? E é difícil quando a gente dá opinião, porque eu fico vendo que hoje em dia tem uma questão aqui. Eu sei que a gente não pode generalizar e eu sempre tomo muito cuidado com as generalizações. Mas eu tenho a sensação que as pessoas, de uma maneira geral, elas perderam um pouquinho a delicadeza, né, nas colocações. Existe muito ataque, principalmente quando alguém pensa diferente, né? A gente viu muito isso acontecer na política, né, recentemente, desde 2018. Parece que de 2018 para cá as coisas tomaram uma proporção absurda, principalmente se tratando de política. E aí eu fico pensando em várias situações aqui comigo, fiquei refletindo, e uma das questões que me gerou bastante reflexão foi também em relação às pessoas que tomam dores, né? As pessoas que se envolvem demais numa causa. E eu não tô falando, gente, de direita e esquerda, eu não tô falando de nada disso e nem quero entrar nesse âmbito, mas tudo que a gente faz com muita intensidade, inclusive acho que o último vídeo que eu gravei eu falei brevemente sobre isso, mas se a gente se envolve com muita intensidade, coloca muita emoção naquilo, a gente corre um sério risco de misturar, confundir as coisas. E, enfim, e aí confundir as coisas a tal ponto que é só o meu que é o certo e o seu tá errado. E se eu tenho um posicionamento X, eu não posso ter Y. E a conduta desse posicionamento aqui é você agir nesse script, nesse protocolo. Não pode ser diferente disso. E aí vem uma onda de pessoas que, se não são A, elas obrigatoriamente são B. Então, se você não pensa assim, você é assado. Existe uma rigidez extrema nesse ponto, né? Enfim, e uma preocupação do outro fazer valer aquilo que ele acredita que é o certo. Ó, isso aqui é o certo, você precisa enxergar isso daqui. Como você não está vendo? E o outro que tá na outra ponta, não. Se você pensa desse jeito, você é isso. E ninguém se conversa, ninguém se comunica. E às vezes o outro nem está falando a mesma língua, porque eles estão em ambientes diferentes. Literalmente, gente, é isso que eu tô falando. Tô falando das discussões virtuais. Eles estão em ambientes completamente diferentes. Ninguém tá olhando no olho de ninguém, ninguém tá vendo realmente a intenção do outro, ninguém tá fazendo uma leitura assertiva desse outro e tá todo mundo se defendendo. Tá todo mundo armado, tá todo mundo preparado para lutar. Isso é interessante, é uma reflexão que eu tô fazendo aqui, tá, gente? E quem me conhece sabe que eu gosto de refletir bastante, né? Mas sabe o que eu acho que é interessante? A gente evolui, a gente sabe que a gente tá um pouquinho melhor quando a gente não se deixa ofender por tão pouco. E uma das coisas que eu tenho ensinado bastante para os meus pacientes, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de não se envolver tanto, principalmente aqueles pacientes que se envolvem muito e se ofendem com a grosseria de alguém e por aí vai, a raiva e a irritação, eu aplico isso na minha vida, né? Então, assim, eu costumo ser bastante coerente nas minhas colocações dos pacientes. E isso não significa que eu não tenha dificuldades também. Mas, uma regra que se aplica aqui para esse vídeo que eu tô falando é: a revolta do outro, a raiva do outro, a irritação do outro, a agressividade do outro, a grosseria do outro, é responsabilidade do outro. Eu não tenho nada com isso. Entende? Se o outro tá revoltado, tá brigando, tá me atacando, ele tá com algum problema ali, que é só dele, não tem nada a ver comigo. Entende? Não é todo mundo que vai entender isso. Mas quem faz terapia entende muito bem. Por quê? Porque a responsabilidade pela emoção que eu sinto é só minha. Ah, mas eu tô com raiva do outro porque ele pisou no meu pé, porque ele falou alto comigo. Mas mesmo assim, por mais que o outro também esteja errado por ter sido grosso com você, a responsabilidade pela sua emoção é só sua. Então, indo por essa linha e por essa lógica, se o outro tá irritado com você e tá te atacando, o problema é dele. Ele tá
projetando algo ali em você que diz respeito só a ele. Você não fez nada, principalmente se você tiver com a consciência tranquila. Eu não fiz nada e tal, e tal. E mesmo se você tivesse feito, o outro, beleza, ele poderia resolver de outra forma, de uma forma calma, tranquila, né? Só que não. E é interessante a gente observar isso, né? As pessoas se revoltam muito fácil e rápido com algumas coisas, porque são contrárias àquilo que elas pensam. E por mais que uma pessoa possa defender liberdade e justiça, por exemplo, ela também está sendo injusta, sendo rigorosa, inflexível com o outro. Inconscientemente, ela quer que o outro pense como ela. Existe uma prepotência, existem várias outras coisas aí envolvidas, né? E as pessoas não percebem, as pessoas não se percebem, né? Nas colocações. Enfim, essa foi... Eu comecei pela minha conclusão, a reflexão, mas só para vocês se situarem, né, do que se tratou. Eu vou me expor aqui um pouco, mas eu acho que faz parte. Enfim, ultimamente, e isso é legal, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo também a ser mais autêntico, a transparente em relação a tudo, não ter o que esconder, né? Mas uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, e aí, assim, o ponto principal que me chama a atenção é a desumanidade, né? Então, as pessoas, elas querem defender um pouquinho as ideias, muito mais as ideias, enfim, do que pensar no ser humano. Enfim, independente se é um político, se tem uma representatividade, se representa algo, enfim. Mas, enfim, as pessoas parecem que perderam essa sensibilidade, né? Eu tô falando as pessoas, claro que a gente não pode generalizar, mas eu tô falando de uma maneira genérica, porque as redes sociais parece que favorecem isso, principalmente por essa falta do tete-a-tete, né, do pessoalmente. Então, dá margem para interpretações até equivocadas. Às vezes a pessoa faz uma determinada colocação e tem uma intenção, mas porque a escrita não dá o tom da voz, não mostra o jeito que a pessoa está falando, as pessoas vão entendendo tudo errado. Essa é a palavra mais adequada. E aí, qual foi o fato em questão? Teve uma morte recente, né, de um descendente da família real portuguesa no Brasil. Ele faleceu, se eu não me engano, ontem, né, enfim, já estava hospitalizado e tudo mais. Enfim, eu quis me manifestar ali, né, enfim, falando que eu conheci, que, enfim, fiz uma entrevista e, de fato, falei do livro, né, e que sentia muito pela família e tal, né, mandei as melhores energias ali para os familiares e foi isso. Algumas pessoas vieram me perguntar sobre o livro, falei, ok, tudo bem. De repente eu comecei a ler os comentários, eu não costumo fazer isso, mas resolvi ler os comentários desse post, né, que era do G1, era uma notícia do G1. E os comentários, eles giravam em torno, estou me ajeitando na cadeira aqui, giravam em torno de críticas e muitos comentários, de fato, que não faziam tanto sentido. E assim, gente, eu acionei ali o modo jornalista, o modo pessoa que, tá, eu tenho um determinado conhecimento, vou passar o que eu sei. E eu não tava com intenção de nada, mas eu via coisas que não, informações que não estavam certas ali. Enfim, falácias e coisas assim, eu peguei e me coloquei, falei, olha, gente, como eu vi muitos comentários aí que não faziam muito sentido, até certo ponto asneiras e tinham, eu tô colocando aqui, ó, a informação é essa, né, enfim, questão de várias questões ali, e aí outras pessoas também que se posicionaram, falando, ele era de determinado lado na política, então, tudo bem, que bom que foi, né, foi embora, coisas assim, desumanas, e aí, beleza. Eu não me posicionei ali, mas me posicionei por esse outro lado. E é claro, né, gente? As pessoas na internet parece que não, né, que nem eu falei antes, né, em outro vídeo, elas olham pro celular, acham que tem uma máquina ali, não veem que tem uma pessoa, né, ali do outro lado. E começou uma onda de falas até certo ponto atacando, né? Mas inocente, vários comentários ali. E aí eu falei, nossa, interessante. E eu fui com o olhar, e isso que é legal, né? E eu acho que é uma reflexão também pra quem tem, de repente, essa coisa de se ofender, né? E eu não me ofendi. Eu usei a técnica do sobrepairamento. Peraí, o que tá rolando aqui, né? Essa galera tá alucinada, né? O pessoal tá defendendo. E claramente dá pra gente ver ali, né? O viés político aparecendo. A política, de novo. E parece que a política tem um quê, né? De gerar uma, né? E eu não vou me eximir de falar que eu já passei por isso. A gente tá aqui pra evoluir, né?
lá atrás, no passadão, tinham coisas que me incomodavam e hoje não me incomodam mais. Falei, tá, já sei como funciona. A gente evolui, né? E é legal a gente fazer essa atualização. Lá atrás, 2018, eu era uma pessoa completamente diferente da que eu sou hoje. A gente tá evoluindo e isso é legal da gente pensar. E eu vejo essa coisa, né? Parece que a coisa pega fogo dentro da pessoa, a ponto da pessoa ficar muito incomodada e atacar, ó, você não tá enxergando o que eu tô vendo? Aí o outro, não, você não tá enxergando, como que você pode ser assim, não enxergar? E ninguém enxerga ninguém, porque na verdade tá todo mundo preocupado em se defender, né? Em falar que o dele tá certo e do outro tá errado. Isso me chamou atenção. E na verdade ali eu não tinha intenção nenhuma, e eu falei, olha gente, eu não tô do lado de ninguém, inclusive eu não concordo com a monarquia, né, enfim, mas eu quero aqui só esclarecer algumas coisas. E falei, né, e aí pronto, uma enxurrada de comentários, várias pessoas atacando e tudo mais. E aí foi quando eu fiz toda essa reflexão aí do início desse vídeo, né. O livro que eu escrevi, só para contextualizar para vocês, foi na época do jornalismo, porque antes de ser psicóloga eu sou jornalista, e eu escrevi um livro-reportagem em que eu entrevistei os descendentes da família real brasileira, né, da família real portuguesa no Brasil. E isso aconteceu por quê? E aí é legal abrir esse parêntese para explicar, porque o jornalista, ele precisa de informações que sejam novidade, que sejam interessantes. Quem é jornalista vai saber, quem é da área da comunicação vai saber. Na época que eu, né, tive que escolher um caminho de TCC, trabalho de conclusão de curso, eu não tinha definido o que eu queria exatamente, até que eu cheguei na conclusão que eu ia escrever um livro, porque isso me abriria a possibilidade de detalhar mais, porque um vídeo, uma videoreportagem, qualquer outra coisa desse universo, ia me limitar muito, por conta do tempo, a gente ia ter que editar, encaixar e tal, e o livro ia me dar uma liberdade imensa de escrever tudo que eu quisesse, no tempo que, enfim, sem tempo, né, limitado. Enfim, então eu decidi escrever um livro-reportagem e eu fui atrás. Mas por que isso me motivou na época? Porque eu achei curioso. E é a curiosidade jornalística. Na época era novidade pra mim, eu não sabia que isso existia. O que estava falando lá? Era a comemoração dos 200 anos da vinda da família real portuguesa no Brasil. Era 2008, 2007, acho que era 2008, isso. E aí eu decidi e comecei, e fui atrás, porque era curioso pra mim. Eu pensei, se é curioso pra mim, com certeza é curioso pra muita gente, porque tem muita gente que não sabe que existem descendentes e tal. E foi na base da curiosidade. E é isso, meramente curiosidade. E aí, como todo jornalista, a gente precisa de imparcialidade. Inclusive, a gente sabe que a imparcialidade total não existe. Não existe. Porque os veículos de comunicação, eles precisam ter um posicionamento, inclusive até político. Só que, isso a gente discutiu bastante na faculdade. Só que o nosso objetivo, recém-formados, era ser imparcial, era exercitar justamente a ideia raiz do jornalista, que é ir atrás da verdade e, enfim, atrás do que é real, do que está acontecendo, de contar uma história real, dos fatos, apresentando os fatos. E foi nessa vibe que eu fui, na época. Então, tanto é que no livro eu não coloco só o que é bonitinho, né? Aliás, eu acho que não tem muita coisa bonitinha ali. Mas eu coloco algumas coisas que até, enfim, eles não gostariam de mostrar, né? O próprio participação em movimentos, a questão do conservadorismo e várias outras coisas. Então, eu busquei ser imparcial. Inclusive, eu criei um título que fosse, sei lá, que fosse vender, né? Pra chamar a atenção. Príncipes do Brasil. E foi assim que eu desenvolvi esse livro, né? Na época apareceram muitas pessoas interessadas através de um blog que eu criei para divulgar, e teve N situações ali e tal, até que eu deixei ele disponível online. Ele não teve atualização, eu não reeditei, não fiz mais nada nesse livro, mas deixei ali como um registro histórico, né? Um registro de uma época, e tá à venda, né? Então, assim, por isso que eu tenho algum conhecimento, fui chamada por eles em alguns eventos, porque o interesse deles era na divulgação. E descobri também, nesse processo todo, que existem muitas pessoas envolvidas em movimentos monárquicos, porque eles têm o objetivo de restaurar a monarquia. Se isso é possível, gente, com toda sinceridade, eu tenho a minha opinião, a minha visão sobre esse tema. Eu não acredito que seja. Se a gente for pensar na monarquia, respeito todo mundo que concorda com isso. Mas a monarquia, você está dando poder para uma única família. E a gente vive numa democracia. Eu estou me colocando aqui porque eu escrevi um livro sobre isso e esse é o meu posicionamento hoje. Então, assim,
mas em nenhum momento eu me posicionei. O livro a ideia é informação, né? Tem informação ali. E tem até um conteúdo, até certo ponto, biográfico de um dos membros ali, né? Enfim, da vinda deles, como é que foi e tudo mais. Então, assim, o meu objetivo, da mesma forma que foi lá atrás, nessa discussão online, era passar informação. Era só esse. A minha intenção era só essa, né? Só que ninguém tá vendo a minha intenção ali. E ninguém vai ver. E eu acho que essa é uma reflexão interessante para todo mundo que tá me ouvindo, né? Rede social, internet, WhatsApp, até mesmo WhatsApp. Você pode conhecer a pessoa de cabo a rabo, né? Como dizem. Mas ninguém tá vendo a sua intenção, só você sabe da sua intenção. Então, se você... Aí entra autoconhecimento. Aí entra o autocentramento, para você não se deixar afetar pelas coisas que acontecem ali ao redor, né? Porque todo mundo vai te... sempre vai ter alguém para te desestabilizar, se você permitir. Você pode tanto se deixar envolver pela fala do outro, e às vezes pode acontecer de você se deixar envolver porque aquilo pegou numa ferida sua. E aí, por isso que é legal você sempre trazer para sua reflexão, para o seu autoconhecimento. Pegou em qual ferida? Por que me incomodou tanto essa fala da pessoa, né? E eu posso dizer, e eu fico bem feliz por isso, que nada ali me pegou tanto quanto antes. Eu falo, nossa, legal, tô bem melhor do que alguns anos atrás. E isso é legal, isso é evolução, a gente tá evoluindo, né? Mas aí a gente precisa também aprender a abrir mão de continuar ou não uma conversa, né? Um diálogo. Porque a gente tá vendo, ó, isso não vai dar em nada, né? Porque daí, qual que era o ponto ali? Eu fazia a pessoa pensar, gente, vocês estão percebendo o que tá acontecendo aqui? Aí a pessoa queria entrar no âmbito da política falando, gente, ele é um ser humano também, vocês estão atacando uma coisa, né? Aí eu pensei, bom, a gente vai ter que abrir mão disso, dessa discussão aqui. E aí foi uma coisa até que eu fiquei refletindo em cima de uma fala de uma outra pessoa que tinha posicionamentos, assim, eu concordava, né? Mas esse não era o mérito da questão ali. E eu quis fazer também ela refletir. E eu tenho essa coisa de querer fazer o outro refletir, né? E refletir junto e tal. Que era essa questão do posicionamento político dela e essa coisa de muita emoção. Eu falo, gente, se eu tomar as dores do mundo, eu não vou viver, né? Eu vou me limitar a ficar tomando as dores de todo mundo, querer fazer todo mundo pensar igual, e não é essa a questão. A gente vive numa democracia, as pessoas pensam diferentes umas das outras. Eu tentei passar essa informação, claro que, né, pra essa pessoa específica, mas eu não tenho que tomar as dores de todo mundo. Eu não tenho que fazer com que o outro pense como eu. As pessoas pensam diferentes. E a vida tá rolando. Ah, mas existem injustiças, mas qual que vai ser o meu papel em relação a essas injustiças? O que eu posso fazer em relação a isso? Politicamente falando, votando. Só. Não tem o que eu posso fazer, eu não vou convencer ninguém a mudar de ideia, né? Enfim, posso fazer refletir, mas ninguém vai fazer do jeito que eu quero. Nem do jeito que... Vai ser do jeito que a pessoa quer. E é isso que é liberdade. As pessoas são livres, né, pra escolher. Democracia é isso também. Esse é um ponto interessante pra gente refletir. Mas eu entrei nisso porque eles começaram a entrar no âmbito político. Porque, enfim, deve não ser novidade, porque essas pessoas aí da monarquia tinham um posicionamento político e por aí vai, enfim. Isso não é o mais importante. O que eu quis trazer aqui nesse vídeo é justamente essa questão do humano, né? Tem coisas que estão ultrapassando o âmbito da compreensão do ser humano, né? O âmbito enfim, dessa questão da empatia mesmo, né? Com as dores humanas e tal. Então é como se a política... se a pessoa tem um posicionamento político, logo ela é a pior pessoa do mundo. Ou ela é a melhor pessoa do mundo. Ou eu tô com ela se ela pensar como eu. Gente, isso é muito arrogante, né? Ou, sei lá, qual que é a melhor palavra pra gente colocar aqui. Não faz sentido. Então, se a pessoa pensa diferente de mim, e eu não quero papo com a pessoa, porque o que eu penso é melhor do que o da outra pessoa. E o fato dela ter um posicionamento político diferente faz com que ela seja totalmente ruim em tudo. A pessoa, de repente, ela pode ter gostos ou pensamentos que também são convergentes com os meus, e a gente precisa estar aberto para isso. Não é? Então eu acho que é interessante a gente refletir profundamente sobre cada uma dessas coisas que eu estou colocando aqui, porque o que importa realmente, né? Será que se eu não posso resolver o problema do mundo, e por que eu tô querendo resolver o problema do mundo? Tá me faltando olhar pra mim, né? Acho que isso é uma reflexão importante. Mas se a pessoa tá querendo resolver o problema do mundo, a gente começa por aí, que ela não tá olhando pra ela até certo ponto,
ela não vai conseguir, ela não vai dar conta. Uma hora ela vai vai cair, seja fisicamente ou emocionalmente, né? Não dá pra resolver. Assim, infelizmente, a gente pode fazer o que dá, o que tá no nosso alcance, dentro das nossas limitações, e cada um vai precisar seguir, né? Claro, a gente não pode pensar de uma forma egoísta. Existem um monte de filosofias aí que não dá pra gente abarcar aqui todas, né? Políticas e não políticas, mas eu vou fazer o que eu posso no que tá no meu alcance. E isso aí é saúde mental. É disso que eu tô falando aqui, né? Se eu for abraçar o mundo, eu vou surtar. E aí eu vi muita gente assim ali também, nessas discussões ali, né? Que eu tava envolvida. Então eu acho que é interessante. Esse vídeo foi mais uma reflexão mesmo, que acabei refletindo aqui junto com todo mundo, não pensei muito no roteiro, mas eu acho que é legal a gente fazer essas reflexões. E quem quiser compartilhar mais coisas, postar mais comentários, sem ofensas, por favor, paz e amor, né? Que eu acho que isso existe um ser humano sempre do outro lado, e eu acho que essa é a mensagem principal pra gente refletir aqui junto. Até o próximo vídeo.